Já que a gente está falando sobre comoção humana, o pensamento hoje é até onde Deus pode ir. Observem comigo uma história de vida real, acontecida por volta do ano de 1998, Rio de Janeiro, Costume de Couro, em Nova Iguaçu. Quem se lembra de Adolf Fritz, médico da Segunda Guerra Mundial, que assim cuidava de soldados sem recurso e salvava a vida dos mesmos? Há de pessoas que passaram a incorporar o seu espírito e assim salvar vidas. Um deles atuou em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e em São Paulo, o qual gerou muita polêmica pelos anos de 98, 99, 97, pois as pessoas desacreditavam mesmo. Cada um tinha uma história para contar sobre a situação. Alguns salvos por sua fé, alguns que não tinham obtido o resultado porque não tinham fé, alguns para inflamar a situação, criar expectativas, maledicências, como é da praxe humana. Naquele mesmo ano, via-se uma cena de uma mulher que tinha um nódulo nas costas, na coluna, que a tinha pôra em uma cadeira de rodas. Um nódulo que dava o equivalente a cerca de 3 quilos. Parece brincadeira. 3 quilos. Imenso, alojado, com raízes nas vértebras da coluna. Vários médicos, inclusive um grande médico, ortopedista do Rio de Janeiro, falou que nada nem ninguém a curaria, que na retirada desse nódulo com a mais delicada cirurgia, ainda a manteria pelo resto da vida em uma cadeira de rodas. Por que o nome do pensamento até onde vai Deus? Porque onde vai a fé de Deus leva a cura. Não importa onde, que seja, que etnia, Deus é a motivação de qualquer cura. A mesma, desesperançada com a vida, foi a esse mesmo cidadão que não recebia 2 ou 3 pessoas, ou 5, ou 10, ou 50, recebia 1.500, 2.000 pessoas, todas as quinta-feiras, no Costume de Couro, em Nova Iguaçu. E que começava a atender por volta de meio-dia, e sem almoçar, sem jantar, atendia até 3, 4 horas da manhã. Filas se formavam imensas. Lá ela estava, e ele olhava nos olhos das pessoas e via: você é digno de fé. Você tem fé. Mas com a voz enrolada assim ele falava: você não tem fé. Quando sua fé se plantar dentro do seu coração, volte. Assim ele falava. E ele pegou essa mesma mulher, diante de centenas ou até milhares de pessoas, em meio às pessoas, quando ele olhou nos olhos dela, que as lágrimas desciam, ele, em frente a todos, pediu que ela se escorasse a uma cadeira que estava à sua frente. Assim ela fez. Ele levantou a blusa dela, e ela, literalmente debruçada sobre essa cadeira, em pé, debruçada sobre essa cadeira, ele abriu a pele das costas dela, retirou aquele nódulo, que era do tamanho, vou dar um exemplo menos vulgar aqui,
do tamanho de um bom mamão. E com ele nas duas mãos, ele mostrou a todos e jogou em uma bacia. Limpou, costurou e mandou que ela fosse para casa andando. Sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de preparo cirúrgico. Difícil de acreditar? Impossível? O que é difícil ou impossível para Deus? Para quem realmente crê, realmente confia, realmente se lança ao precipício. Toda a cura, toda e qualquer, está unicamente em Deus. Parem e pensem. Isso que eu estou falando é plena verdade. E se vocês buscarem na internet, talvez vocês ainda achem que, inclusive, teve programas de TV que filmaram coisas muito mais complicadas do que essa, que eu posso relatar, pois lá estava e lá vi. Eu, meu pai e mais algumas pessoas. Entenderam? Então que fique aí o quanto Deus pode fazer pela humanidade, o quanto Deus e onde Ele pode ir. E onde Ele estiver, a salvação está concretizada. Um abraço a todos vocês. Até amanhã, se assim Deus nos permitir.